as perdas devido ao combustível gasoso não queimado. Aqui eu vou usar uma abordagem um pouquinho diferente daquela mostrada na aula teórica, que eu acho um pouco mais fácil. O que eu estou considerando como combustível gasoso? A perda devido ao combustível gasoso não queimado é aquela devido à geração de CO. É o CO que não virou CO2, porque antes de virar CO2, a combinação carbono-oxigênio gera CO e depois aquele CO vai encontrar mais uma molécula de oxigênio para gerar o CO2. Então, essa segunda etapa não foi cumprida em parte do gás, e aí por isso a gente tem essa perda. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a entalpia de combustão considerando o processo ID ideal, ou seja, sem CO, e depois considerando a entalpia da combustão apenas relativa ao carbono real. E depois eu faço a diferença, uma vez que as outras entalpias dos outros componentes permanecerão as mesmas. Então o ideal aqui eu só fiz o número de mols de CO2 vezes a entalpia de formação, mais aquele entalpia devido à diferença de temperatura. Quantidade é para considerando 1 kmol de combustível gera 1 kmol de CO2. Substituindo aqui os valores, a gente chega nessa entalpia de combustão. Fazendo a mesma coisa para a condição real, onde nós temos 95% de CO2 e 5% de CO, segundo o balanceamento da equação da combustão, e substituindo os valores aqui, lembrando que o primeiro é a entalpia de formação e o segundo é a variação de entalpia devido à diferença de temperatura em relação a 25 graus Celsius. Isso tudo também a gente obtém em tabelas termodinâmicas que eu não vou mostrar aqui, para o vídeo não ficar mais extenso do que ele já está. Fazendo a conta, a gente chega nesse valor de entalpia de combustão real. A diferença, então, vai dar exatamente a perda devido ao combustível não queimado. Aqui o valor está por quilomol de combustível, dividindo por 16, que é a massa molar do combustível, a gente chega em 871 kJ por quilograma. E a penúltima, antes da gente fazer o balanço final para obter a energia, a perda por radiação, nós temos a perda devido ao excesso de ar de combustão. O fator lambda, a gente viu que na equação estequiométrica a relação ar-combustível é 2, mas no real a gente está com 2,14. Fizemos o balanceamento já. Então a gente chega num lambda de 1,07. Vezes a massa de ar seco, vezes o Cp e a diferença de temperatura. Então aqui é só para a gente tirar qual que é a quantidade a fração em excesso do ar, porque é esse ar que vai estar roubando, apenas o ar em excesso que está roubando energia, porque o ar estequiométrico ele está gerando energia térmica porque está reagindo com o carbono do combustível. A massa específica, o Cp, aqui é um ponto de erro, né? Porque o Cp ele é variável com a temperatura, então eu peguei um valor médio. Então, nessas equações, a gente sempre tem alguns erros, porque algumas propriedades a gente está assumindo uma média, a gente não faz uma análise tão criteriosa assim, então a gente vai ter erros pontuais ali, talvez não tão significantes, mas se a gente pedir para 10 pessoas fazerem o balanço, provavelmente nós obteremos 10 valores diferentes, mas sem uma grande diferença entre eles. A diferença de temperatura, então, a gente chega em 38,34 kJ por quilograma de combustível. E, finalmente, a gente fecha com a perda devido à radiação, fazendo o balanço. Lembrando que aqui esse valor vai ser de fato só para fechar, e aqui a gente absorve todos aqueles erros que eu acabei de comentar, provenientes de arredondamentos, de valores de propriedades que não são exatamente aquelas, mas que são as que nós usamos por serem as disponíveis. Então, como eu estou partindo do PCI e não do PCS, eu coloco aqui o valor do PCI, ele representa 100% da energia disponível, e aí a gente vai somando os valores, o que faltar para fechar 100% é a perda devido à radiação. Então eu não vou mostrar a conta aqui naturalmente, aqui já é o resultado final. Vejam que o valor de radiação nesse caso ficou bem elevado se comparado às demais. E o outro fator aqui é a perda devido à combustão do hidrogênio do combustível,
que é um fator também que a gente não tem controle sobre ele, porque a composição do combustível é aquela, é CH4. O que a gente poderia fazer talvez era mudar de combustível, mas não sei se isso vai fazer muito sentido. Então vejam que aqui a gente não tem muito o que fazer, mas lembrando que esses processos, como operam normalmente 24 horas por dia, são processos de operação contínua, ainda que valores pequenos, em poucos pontos percentuais de economia, de melhora, já podem representar no final da história uma quantidade de energia ao longo de um ano, por exemplo, significativo, e isso pode reproduzir ou implicar numa redução de custo importante. Vejo aqui, por exemplo, perda de combustível não queimado, que é um valor inadmissível. A gente não pode ter essa quantidade aqui. O ajuste tem que ser feito para a gente zerar isso aqui. Veja que nós temos aqui 1,73% da energia. Em termos percentuais pode parecer pouco, mas como eu acabei de dizer, ao longo dos anos, ou ao longo de um período maior, de um ano que seja, isso vai representar um valor importante. E claro que para a gente resolver isso, a gente ou faz uma manutenção, um ajuste, ou vai ter de aumentar um pouquinho o excesso de ar. Mas vejam que a parcela do excesso de ar é muito pequena. Então, ainda que a gente tenha um prejuízo nesse valor, para obter um benefício nesse valor, aparentemente vai valer a pena. Os demais aqui é difícil da gente mexer, talvez manutenção para a gente melhorar a transferência de calor, tanto no pré-aquecedor de ar quanto no economizador, que aí a gente vai tender a reduzir a temperatura de saída dos gases, a gente vai aumentar a temperatura desses outros dois fluidos e reduzir essas perdas. E vejam que a gente também então não tem tantas opções assim, mas aquelas que nós temos que nos esforçarmos para alcançá-las. Com esse slide eu finalizo esse vídeo, em que teve como objetivo aplicar as equações, explicar, mostrar algumas diferenças, lembrando que aqui algumas perdas não foram consideradas porque o combustível é gasoso, e como mostrado na teoria, algumas perdas são exclusivas para combustíveis sólidos. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.